Voltamos à entrevista com Denise Cadete, engenheira civil, especialista em tráfego. Falávamos sobre essa experiência que nós tivemos aqui em Vitória, que foi bastante discutida e até rechaçada pela opinião pública na época, por algumas pessoas, inclusive pela mídia, né, dizendo que havia um controle, uma fábrica de multas, né, dessa coisa de se colocar a velocidade de 60 km. Mas o que a gente observou na prática é que o índice de acidentes caiu bastante. A cidade, ao invés de ficar mais lenta, ela ficou muito mais rápida, por incrível que pareça. O que você acha dessa experiência que nós vivemos? A experiência é uma experiência muito positiva. Eu lembro bem, né, das manchetes, a indústria de multa. Não é a indústria de multa, né? Naquela época se olhou para o futuro, né? Se pensou, preciso tomar providências agora, né, para que a gente não chegue lá, né, nos índices de acidente de trânsito, nos níveis que estava se começando a ter, crescentes, né? Sim. Então, foi uma experiência com certeza muito positiva. Infelizmente, aquilo que eu falei, já citei no outro bloco da nossa conversa, que são os conflitos de interesse. A resistência. Né? Que são as resistências, que você tem que saber, o político tem que saber trabalhar isso, né? Tem que saber dialogar com a sociedade, trazer a sociedade para o lado do projeto que deve ser feito. A sociedade tem que analisar se aquele projeto está adequado, se vai atingir para a coletividade, e não você olhando o objetivo individual. No caso, por exemplo, de São Paulo, né, foram implantadas redes de ciclovias. Hoje, quem está discutindo e brigando e buscando força na Câmara Municipal para derrubar o projeto de ciclovias são os comerciários, os comerciantes, os donos do comércio, onde tem as ciclovias, porque atrapalha o seu comércio, o automóvel não para mais na porta, dificultou o acesso do comprador, assim, do cliente até a loja, né? Sim. E está se fazendo, mas também tem um trabalho que não foi feito. Não teve um planejamento de toda a ciclovia, não foi bem discutido com a sociedade. E realmente se implantou, às vezes, ciclovia em lugares que ainda não tinha demanda para ciclovia, né? Enquanto regiões periféricas, onde tem, inclusive, bairros onde o plano, né, ou seja, a parte geográfica da cidade permite, né, a implantação de ciclovia, não foi implantado. Mas foi implantado no lugar que dá visibilidade. Então, começa aquele questionamento. A imprensa, né, ainda alimenta isso. Então, um projeto muito positivo fica correndo risco. Né? Certo. E a bicicleta acaba, aproveitando esse exemplo, né, ela acaba entrando na matriz de transporte brasileira também, já está começando a fazer alguma participação, um percentual eu diria que deve estar aumentando, né? Eu acho que o assunto ciclovia é um assunto assim, que está tomando uma dimensão grande no país. E tem que ser tomado com responsabilidade. Não pode deixar que esses conflitos que acontecem de interesses, né, não seja discutido com a sociedade. Quando você discute um projeto com a sociedade, né, você não só vai discutir a concepção, o conceito, mas você entra em alguns detalhes. Quer dizer, não precisava ter implantado a ciclovia em determinadas vias onde não tem demanda, só porque faz parte de toda a rede. Você tem etapas para implantar. Então, tem demandas que você não trouxe para ali, porque ela ainda não está vindo da periferia para acessar aquela região. E você já colocou, e aí você já tem um comerciante contrário ao projeto, né? Mas esses conflitos existem de toda forma, porque a gente percebe essa coisa da penalidade, ela precisa existir, né? O poder público ele tem que exercer seu papel. Então, tem um exemplo agora recente também de São Paulo. Eles colocaram uma câmera filmando durante 1 hora, tá? De um ângulo grande, né? Filmando uma interseção grande. Eles filmaram mais de 400 infrações em 1 hora. E essas infrações, perto de 10%, é avanço de semáforo. Sim. E assim, os números são absurdos. E essas 400 infrações não pegou nem quem não estava de cinto, porque ela está pegando de cima, quem não estava usando cinto de segurança, nem quem estava com excesso de velocidade, porque ela também não tinha um radar, e também não pegou quem estava falando do celular.
Então, nós estamos falando de mais de 400 infrações de quem não respeita sinalização. Avanço de sinal, ultrapassagem fora da faixa, usando faixa de ônibus, né, a faixa exclusiva, tem uma interseção, inclusive, você vê no vídeo, que a pessoa sai da via, ela ultrapassa duas faixas bem sinalizadas de fluxo de automóvel, quer dizer, ela não segue no seu fluxo, ela muda de fluxo, quer dizer, que são os acidentes que são gerados, né? Então, hoje dizem que o maior problema do automóvel é o motorista. Verdade. E aí a indústria já está discutindo em como ter automóveis sem motorista, dirigindo por si só, né? Sim. Teve uma feira em Detroit esse ano, discutindo exatamente ITS, sistemas inteligentes, e um desses veículos é esse. A GM mesmo, eu fiquei sabendo, está querendo fabricar para 2016 já. A gente já teve alguns protótipos, a gente já viu alguns protótipos, né? Está disponível na internet, mas ela já quer pôr na linha de produção. Estão querendo também colocar veículos em que, para acionar o carro, precisa da digital do motorista, né? Tem que estar cadastrado naquele carro, e ele tem que sopar o bafômetro, porque senão o carro não liga. Né? Então, são situações. Então, a tecnologia sendo o automóvel pensando, né, em como ele faz para resolver o seu maior problema, que é o motorista. Sei. Né? Agora, Denise, nós estamos quase chegando ao final da nossa programação. A gente tem muita, eu diria que o brasileiro, de uma maneira geral, ainda tem muito que aprender na educação do trânsito. Né? Eu vejo assim, problemas de pessoas que querem atravessar na faixa debaixo de um sinal aberto, achando que estão dentro da faixa. As pessoas que andam, motoristas, né, que andam na pista, em 3 pistas, andam na pista da esquerda devagarzinho, que é a pista que se tem maior velocidade. Não há que se fazer um trabalho muito grande em termos de informação e educação? Eu acho que sim, sabe, amigo? Tem que se investir nisso, tem que se investir nas pessoas, né? São elas que estão nas cidades, elas que dão o tom do dia a dia, né? E a gente está numa sociedade muito diferente, né? Uma sociedade que não tem mais gentileza entre as pessoas, a cordialidade, né? A boa convivência. Então, é um mundo diferente. Então, as pessoas se sentem como donas do seu espaço, donas do seu dia a dia, do que elas têm que fazer, o que elas querem, elas acham que tudo pode. Posso fazer qualquer infração, posso cometer isso, que não tem problema, por pouco tempo, é só agora, né? Sim, então, aquela paradinha, a paradinha. Né? Então, eu acho que sim, a gente precisa resgatar aí, fazer todo um trabalho de consciência. Claro, que aquilo que for gere sanção, gere penalidade, e pecuniária melhor ainda, né? Porque vai doer no bolso, acho que quando dói no bolso, dói no cérebro, não sei que ligação direta, né? que direta que é essa, mas eu acho que precisa sim. Eu acho que a gente precisa trabalhar campanhas. E campanhas, nunca você pode fazer uma campanha e achar que resolveu. Campanha você tem sempre que vir e voltar, porque ela incorpora, depois ela vai se perdendo, né? E depois você volta com ela, e eu acho que aí a gente tem uma sociedade melhor. Ok. Denise, tem muito mais assuntos relacionados ao trânsito, mas eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, falando para o nosso telespectador. Eu que agradeço, e com certeza vamos falar de ciclovia na próxima, Opa. porque nós falamos um pouco. Ótimo. Combinado. Obrigada. Okay. Obrigada pelo convite.